A graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus. Falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo um livro, um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para sua meditação, vai estar recebendo também orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja, congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, César Dias. Glórias ao nosso Senhor, vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1,
Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a vocês, agora vocês escolhem aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Escolha o número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho. E para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar lhe dando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Hoje é rebanho de número par, 8, e de número 7, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo de Malaquias. O livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias, capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos, que diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos como se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro para a meditação do rebanho é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Colossenses. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos, que diz assim: a união com Cristo glorificado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que há do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número
20 par e 19 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos, que diz assim: o que o homem semear, isso também se fará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nós nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Não se esqueçam de mentalizar e escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus fale ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Levítico para a meditação do rebanho. Capítulo 3 do livro de Levítico. Capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Levítico contém 17 versículos, que diz assim: os sacrifícios pacíficos, versículo 1, 2, 3 e 4. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redento sobre o fígado com os rins tirá-los. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, glórias ao nosso Senhor. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais.
examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção! Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem folgar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem folgar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então, agora irei continuar aqui com os nossos recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, boas medidas recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Seja muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Eu agora irei apresentar para vocês uma das nossas de mais de 100 denúncias. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário.
Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor, o Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, de que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando também a todos vocês que nós não estamos pedindo dinheiro, e sim oferecendo dinheiro para quem provar que nós estamos errados na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aos sorteios dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Mas primeiro vamos fazer uma oração para estar abençoando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 4. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa live da sua igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero ter explicado que não estamos pedindo dinheiro, e sim oferecendo para provar, para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, pá, e rebanho de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro sorteado, livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômicos. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Deuteronômicos, que contém 18 versículos, que diz assim: contra os falsos profetas e os idólatras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e servi-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis aos seus mandamentos, ou ouvireis a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, pá, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. Para a meditação do rebanho, livro de
2 Pedro, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro, vamos aqui ao capítulo sorteado. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e julgo, castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavado, a longo tempo não tardará, a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. E é o capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Hebreus contém 25 versículos. Os deveres sociais, versículo 1, 2, 3 e 4. Seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como os presos com ele, todos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos de pessoas fósseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque o Senhor Deus julgará os impuros e adúlteros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 14 e par e 13 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo sorteado do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 66 do livro de Isaías. Capítulo 66 contém 24 versículos, que diz assim: a felicidade eterna de Sião. Versículo 10, 11, 12 e 13. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exaltai com ela todos os que por ela pranteastes, para que os mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que surgueis e vos deleteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis os braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho.
rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos, que diz assim: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiel é a palavra de alguém, aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que se governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82, dentre as mais de 700, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira. Essa denúncia é uma memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmando neste decreto que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando ou os 12 capítulos e os 12 livros da Bíblia, e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção, nós, nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com a mensagem de número 43, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E anuncie essa mensagem de número 43 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, esta vida que estão junto conosco em um só espíritos, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua meditação nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui aos sorteios.
mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Filipenses. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo 2 contém 30 versículos, que diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há estranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20. Livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Livro de Efésios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos, que diz assim: Paulo ora novamente. Versículo 14, 15, 16 e 17. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante a seu espírito de homem inferior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós agarrados e alicerçados em amor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Capítulo 22 do livro de Apocalipse contém 21 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. A vida exemplar santa, deveres dos casados. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos, que diz assim: a eterna mesmice, versículo 4, 5, 6, 7 e 8, que diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aos sorteios. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação no final desta live. O livro é o livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Naum. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Ninive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Ninive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlatas, cínticla, o aço dos cavalos no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aí a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 24 do livro de Lucas. Capítulo 24. Capítulo 24 contém 53 versículos, que diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13, 14, 15 e 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Marcos contém 43 versículos, que diz assim: a cura de uma mulher enferma, versículo 25, 26, 27 e 28. Grande multidão o seguia, comprimiu. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama do Senhor Jesus, vindo por trás dele, porém a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém... Capítulo 2 contém 22 versículos. As tristezas de Sião provém do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Enteçou o seu arco mal qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que se era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de 2 Reis. Capítulo 13 do livro de 2 Reis contém 25 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor. O reinado de Jeoacás, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E se fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo contrário, se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo,
para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua meditação, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agora mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 66. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Número 16, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Número 14, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 22. Número 7, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Número 9, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 24. Número 1, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 1. Número 19, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Número 11, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações, gratidão pela presença de cada um. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, ou seja, seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que vocês interagindo com nossas lives, das nossas lives igrejas virtuais examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a esperança e a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. E espero vocês na próxima live.